E aí, bom dia, galera. Hoje então collab aí, né? Judô e Jiu-Jitsu. Muito conhecimento compartilhado. Espero que todo mundo faça bom proveito aí. Bom dia. Finalizamos as quedas aí, tá? Vamos fazer um dos golpes aí primeiro. Vou fazer, na verdade, um pouquinho de movimentação antes, tá? Eu tenho vários alunos, igual eu falei, que fazem Gil, e eu tenho também alunos que começaram a fazer judô depois de fazer o Gil. E a coisa que eu mais cobro eles, galera, é soltar o corpo, né? Então, o que acontece? Por vocês trabalharem mais o chão, é natural com que vocês façam mais uma força de resistência, uma força um pouco mais fechada, né? Principalmente na parte de pegadas, tá? O que eu quero? Já quero que vocês já se preparem, que eu quero hoje vocês soltinhos, tá? Uma coisa que eu sempre falo sobre a pegada é a questão de você direcionar a força. Então, pensando na pegada tradicional lá, gola e manga, né? Eu não consigo falar lapela, desculpa, eu vou falar golas, então, gola e manga. O problema, quando você vai pro... Pode. O problema é quando você começa, né, a movimentação ou o trabalho de em pé, é você deixar a força dos seus braços fixa, parada, né, firme. Isso aqui, o que acontece? Você consegue travar a pessoa, óbvio. Então, se eu estou segurando ele aqui, travando aqui, ele não vai conseguir fazer nada. Vai, faz alguma coisa aí. Olha, eu não vou fazer nada. Porém, acaba me travando também, tá? Então, no judô a gente usa bastante a movimentação de cotovelo, movimentação de braço. E eu vou direcionar toda a minha força somente para os meus dedos. Por que eu falo dedos ainda? Antes eu falava que direcionava tudo para a mão. Mas a mão a gente vai travar o punho também. Então, a força a gente direciona totalmente para os nossos dedos. E a força que a gente vai fazer de resistência, ela é, como eu vou dizer, ela é calculada. Vocês não vão utilizar essa força toda hora. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Não sei se vocês estão entendendo, entrando no que eu estou falando. Estou com a mão na gola. Então, por exemplo, a mão na gola. Ele vai arrebentar a minha gola. Pode ser a tradicional. Aqui. Eu vou fixar a minha mão lá. Fechei minha mão, arrebenta. Não tem o que eu faça, ele vai arrebentar. Fixei minha mão. Não tem. Agora ele vai arrebentar. O que mudou? Meu corpo fica leve. Eu vou até ele. Eu deixo ele fazer a força sozinho. E no momento que ele puxar, é o momento que só os meus dedos fecham. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Só fechar. Então, é isso que eu quero dizer, tá? Em ficar leve. Você direciona a sua força. Na hora que ele for arrebentar, você fecha. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que eu tento ensinar meus alunos todo dia, e mesmo assim, alguns ainda lutam lá travadão, tá? Então é uma coisa que faz bastante diferença. Pegada da manga é a mesma coisa, né? Vocês podem pegar a pistola, né? Antigamente no judô não podia. Então, hoje em dia pode. Cara, é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é essa pegada aqui fechadinha, né? No judô não podia, hoje em dia, esse ano, né? Ano passado, na verdade, voltou a regra que pode pegar. Aqui é a mesma lógica. Se eu ficar com a minha manga travada lá, qualquer movimento que ele faça para arrebentar, ele vai arrebentar. Então, sempre eu vou direcionar. Quando eles puxam a pegada, pode puxar. Eu vou acompanhando ele. E eu só fecho na hora que ele puxar. Então, na hora que ele puxar, eu fecho. Tá? Então, eu quero que isso seja o principal de vocês quando vocês pensam em qualquer coisa em pé. A pegada ela tem que ser mais leve. Ela tem que ser calculada. Você fazer força, né? Você fica desgastado, fica mais fácil de arrebentar a sua pegada, tá? E você se limita em fazer as coisas, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho de movimentação. Eu já quero que vocês comecem a pensar nessa coisa da pegada direcionada só para os dedos, tá? Vamos começar simples. Vamos começar bem simples. Pegada tradicional aqui. Uma coisa que você fala, quando a gente faz
né, com as crianças, ali, se fosse a turma dos 3 aqui, isso daqui pode acontecer. Eu vou fazer, né? Isso aqui pode acontecer. Por quê? Aqui é uma segurança, tá? A mão da gola dele é uma segurança. Quando a gente fala de competição, automaticamente a manga dele é minha, tá? Então vocês vão começar. Manga, né? Ele vai apoiar a sua mão aqui e gola, tá bom? Manga e gola. Ele abriu a perna lá, a gente vai fazer uma movimentação para frente e para trás. De perna direita lá para frente, ok? E eu vou flexionar os meus braços e depois empurrar. Vou fazer isso aqui, ó. Ok? Agora, movimentação para trás. Eu vou voltar essa perna, né? E vou trazer ele. Com esse movimento. Vamos ver. 1, 2. 1, 2. Tá? Detalhe que eu quero que vocês façam. É o totozinho. Eu chamo de totozinho. Que é o leve desequilíbrio. Para trás é isso daqui. E para frente é isso daqui. Tá? Então, empurrei. Ó, você viu que deu um tranco nele? Vou trazer. Ok? Então, vou fazer só isso, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tá bom? Terminei. Aí vai o meu amigo fazer. Todo mundo é dessa? Alguém é canhoto? Quem for canhoto, daí me chama que eu vou mostrar de esquerda. Façam duplas mais ou menos do meu tamanho. Se espalhem frente a frente. Não dá pra ser com ele, né? Então vamos. Tá vendo que o braço tá te levando? Não é a ideia. Quero ir. O corpo, ó. Corpo, braço. Corpo, braço. Ok? Tá? Então, para trás. Vou direcionar o meu corpo. Então, eu já vou falar na minha cabeça. Para um movimento repetitivo, você tem que utilizar a cabeça junto para conseguir fazer. Pô, faço isso há anos e ainda até hoje. Eu fico na minha cabeça assim, ó. Corpo, braço. Tá? Corpo, braço. Então, o que eu entro aqui? O que eu faço aqui? Qualquer entrada, né? Vou dar um exemplo lá. Fazer um taiotoshi. Corpo, braço. Taiotoshi. Ok? Puxando. Mesma coisa. Corpo, braço, seu. Ok? Então, é uma premissa para minhas entradas. Mais simples que isso. Um coach lá. Ou um golpe de perna. Corpo, braço. Bati o golpe de perna. Tá? A gente vai fazer o primeiro golpe, vai ser o deache. Aí empurrando é a melhor coisa pro deache. Deache é a barrida lateral. Vou fazer aqui, ó. E já vou bater aqui, ó. Né? Vou até do outro lado aqui, né? A gente pode trocar a pegada e fazer a mesma coisa. Tá? Então, direcionar o nosso corpo, tá? Ok? Vamos lá. Primeiro golpe, antes da nossa pausa, o dash. Igual eu falei, quero que vocês gravem o que vocês fizeram agora, porque ele vai ser utilizado depois. Não é o golpe ainda, perdão, troquei a ordem. A gente vai fazer a movimentação lateral agora, tá? Se para frente e para trás for corpo, braço, um lado para o outro, é a mesma lógica, tá bom? Então, pegada tradicional. Eu vou fazer agora com a minha pegada um pouquinho diferente. Então, eu vou para o lado direito primeiro. Para o lado direito, eu abro a gola, ó. Punho quebrado, abro a gola e levo a manga. Faz isso aqui, ó. Tá? Então, de novo. Tá? Fui pro lado direito, vou voltar pro lado esquerdo. Né? Perna esquerda, abro a manga, fecho a gola. Então, ao contrário. Então, olha lá.
tá? Vou trocar de lado. Aqui, vou pra direita. Vocês estão escutando a gola dele batendo? Cara, isso daqui é um detalhe muito importante, então. Ok? Vamos lá? Antes dos golpes, a gente vai fechar essa movimentação. Mesma lógica, corpo leve, totozinho. Totozinho agora é lateral. Vai trocando. Isso, eu vou sair daqui hoje falando isso. Bom? Cruza. Zé pra lá. É de movimentação, tá? Geralmente, o que a gente acha que vai guiar na movimentação? Nossa mão. Não, o que guia na movimentação são os cotovelos. Ambos cotovelos, tá? Então, os meus cotovelos que guiam a movimentação que eu quero. Ok? Então, tava vendo vocês praticando ali. Foca um pouquinho mais no cotovelo, tá? Único detalhe. Outro detalhe. Gente, vocês podem ser fortes o quanto vocês forem. Vai ter alguém um dia mais forte que você. E essa pessoa você não vai conseguir carregar ela na força só com o braço. Então o que você vai usar? O corpo. Então o corpo ele carrega, né? Pesar o corpo, né? Então o corpo ele ajuda na movimentação porque é ele que vai direcionar o peso, tá? Eu tive a honra, né, de... Alguém já ouviu falar do Ted René? Ninguém? Nunca? É simplesmente o maior medalhista olímpico que existe. Não do judô, o maior medalhista olímpico. Ele é o francês judoca, né? Maior medalhista olímpico. Ele é da categoria mais pesado. Ele é um francês muito top. Lição de casa de vocês é pesquisar um pouquinho sobre o Ted René, tá? Ted René. Isso. É um cara muito massa no judô, porque você assiste as lutas dele e você não vê ele fazendo aqui, ó. Força! Não, ele luta soltinho. Eu tive a honra de trabalhar, né, com o técnico dele, que é o Darcelito, também podem estar pesquisando. É um técnico de judô e ele trabalha muito. Hã? Esse cara é muito foda. Ele trabalha muito essa coisa da movimentação, do soltinho. Cara, era bizarro. Você pegava no kimono dele, ele assim, ó, negão alto, assim, ó, pesado, forte. Ele ia fazer os movimentos com você leve, bizarro. Eu achei bizarro, achava bizarro. A galera do judô acha bizarro. Então, assim, ele trabalha muito essa coisa da movimentação. Então, só pesquisem lá, Ted René e Darcelito, sigam eles lá no Instagram pra vocês observarem. O Ted René, a princípio, ele deu uma... se aposentou, né? Então, mas o Darcelito tá sempre aí. Pesquisem lá, é muito massa ver os treinos que ele faz de judô, tá? E ele também dá treinos para jiu-jiteiros lá na Itália e na França. Bom, enfim. E a gente vai continuar agora, né, o movimento do corpo. A gente vai utilizar agora mais do que nunca o corpo. Então a gente fez 4 direções, vamos fazer mais 2, tá? Primeira, diagonal, né? Eu vou fazer girando para frente. Gola e manga. Vou fazer o mesmo movimento como se eu fosse ir para o lado esquerdo, tá? Para lá, só que eu vou avançar a minha perna esquerda. Eu vou dizer aqui, ó. E vou trocar de lado com ele, tá? Então, ó, jogar ele como se eu fosse ir para a lateral e vou avançar. Abrir, totalzinho, tá? Então aqui, ó. Então são 2 totalzinhos, ó. 1, 2. 1, 2. Tá? Ok? Viu que a parte direita continua na frente? Ela é a base da minha entrada de golpe. Então a perna direita continua na frente. Ok? Então de novo. 1, 2. Tá?
Entenderam? Muito difícil, muito fácil. Faz de novo? Vou fazer isso aqui, ó. Abrir ele. Então aqui. Tá? Detalhe. Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. Façam exagerado. Viram que eu exagerei? Por quê? Se eu treino exagerado, na hora da luta, o menor movimento que eu faço já vai ser mais eficaz. Ele vai estar se mexendo, ele vai estar movimentando, ele não vai estar parado. Então eu exagero o movimento. Eu vou exagerar lá. Olha o tanto que minha mão está subindo. Tá? Esse cansa um pouco mais. Você tem que fazer uma força maior. Cruzou, abriu. Cruzou, abriu. Tá? Vamos lá. Tira a mão dele, não deixa ele ficar com a mão aqui. É você que vai fazer, não vai? Não. É costume, eu não posso dizer isso de novo. Apaga essa parte do vídeo. Vai aprender, vai aprender. Ó, você não tá gravando. O que eu faço com meus alunos? Qualquer coisa aqui, ó. Ei, presta atenção. Só no totalzinho. Pra cá. Avança essa. Agora você vai fazer, puxa ele e troca de lugar com ele. Isso. Boa, manteve a direita de base. Agora faz leve. Isso. Né? Então o primeiro movimento que a gente fez foi esse aqui, ó. Viu o tranco que ele deu? Que é o... A gente termina esse movimento que a gente está fazendo agora da mesma forma. Eu girei, ó. Então tem que dar o tranco, totalzinho, tá? Detalhe, que eu tava falando pra maioria. Quanto mais cruzar aqui, melhor. Então, ó. Tá? Eu vou puxar ele como se eu fosse fazer isso aqui, ó. Pra minha lateral, ok? Só que daí, ao mesmo tempo que eu trouxe ele pra cima de mim, eu vou sair do lugar. Entenderam? Então, sair do lugar. Tá? Pegada. Galera, do jeito que vocês preferirem. Não sei se é seu nome. Hã? O Januário. Januário? Falou da pegada cruzada lá, ó. Aqui eu posso fazer o mesmo movimento. É ótimo para fazer o seu Inag. Peguei cruzado, fazer o mesmo movimento. Ok? Então, consigo fazer a mesma coisa, tá? Vamos pro próximo. Tá bom? Vamos. Próximo é estranho de fazer, certo? É estranho, mas ele é a mesma lógica. Então a gente jogou pra lá, fazer de costas pra vocês. A gente fez, né, pra lá. Agora a gente vai jogar ao contrário, ó, como se fosse andar pra direita. Por que eu falo direita? Porque no judô a gente usa ele como referência. Então a direita é dele, né? Igual pra direita dele. Vou ir pra lá, né? Mesma coisa, só que eu vou avançar nas costas dele, ó. Tá? Vamos fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa como se eu estivesse fazendo de esquerda. Então, se eu tivesse com a pegada de esquerda no caso agora, vou fazer a mesma lógica. Tá? Só que a gente vai fazer com a pegada do outro lado, tá bom? Então, abro ele, avanço nas costas e totozinho no final da mesma forma. Tá bom? Vamos lá? É a mesma coisa pro outro lado. Bora. Final. Segura. Segura nele. Não, não é nele. Segura nele. Aqui, juntos. Ó, o final. Segura nele. Final, você vai fazer aqui, ó. Mais soltinho, ó. Vai empurrando e voltando. Dá uma leve empurradinha. Pode entrar. Vem cá. Tudo bem? Prazer, sou Ceci Bruno. Venha. Coloca ele com ele
e o Léo vai ficar pequenininho. Vamos dificultar? Ó, você presta mais atenção agora em todos que você chegou depois. Então presta atenção em todos. Vamos dificultar agora? Não, agora vai ser pra valer, de verdade. Se separados eles são difíceis, imagine juntos. É o que a gente vai fazer agora. Tá? Ou o que a gente vai tentar fazer. Tá bom? Solta primeiro, faz a pegada certinha. Tá? O que é a meta agora? A meta é a gente fazer todos. A gente vai fazer um checklist lá e fazer todos. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bugou. Olha lá. Para frente, para trás, para um lado, para o outro. Girou, girou. Ah, eu quero fazer os lados ao contrário. Vai funcionar da mesma forma. Para frente, para trás, para um lado, para o outro. Girou, girou. Ok? Então não importa o lado que você fizer, você vai seguir a mesma lógica. Avança, recua. Para um lado, para o outro. Girou, girou. Ah, eu quero fazer os dois últimos. Ao contrário. Avança, recua, para um lado, para o outro, girou, girou. Ok? Tá bom. Lembrem, solta o corpo. Vocês viram o tanto que ele estava leve? O amigo também agora faz a diferença. Vocês vão fazer várias movimentações juntas. Então, não dá para fazer lá qualquer um. Não dá para o amigo ficar travado lá, duro. Não. O amigo também vai ficar leve, vai deixar você fazer. Ok? Quem conseguir fazer, vai juntar e tentar fazer combinações diferentes. Tá bom? Então, uma coisa para vocês treinarem outros dias, essa mesma movimentação, mudando. Qualquer junção delas é ótima. Então, se para frente e para trás, né? Para trás e para frente é bom, a gente pode fazer avançando para a direita. Entenderam o que eu estou falando? Então, junções curtas fazem a diferença. Ou lá, para a esquerda, puxando. Ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Avançando, girando. Aqui já dá vontade de fazer golpe já. É o que abre certinho. Então, tentem fazer todas as juntas. Fizeram? Façam pequenas junções lá. Isso é uma ótima coisa para vocês treinarem em casa, sozinho, ó. Melhor coisa fazer sozinho, ó. Ok? Parece que eu tô farmando aula lá, mas eu tô, né? Treinando. Vai lá, Rajmer. Só os jovens entenderam o que eu falei. Aí, H, você viu o que ela vai fazer? Porque o senhor tava mexendo na boca, né? E nem tava vendo. Ele viu o que ela vai fazer? Vai. Aí você ajuda ela. Pode ser pra frente. Pra frente, pra trás, pro lado,